Fala, galera. Tuti, vai ficar decepcionado, mas essa aula não vai aparecer o meu rostinho. Tu falaste que tu só consegue te fixar na química quando tu consegue olhar diretamente nos meus olhos. Então agora fecha os teus olhos, imagina o som da minha voz entrando pelo teu ouvido e imagina o arrepio no teu braço. Tá? Essa aula vai ser uma aula só de resolução de exercícios. A gente conversando entre nós, professores, Nathalie, eu e o Tiago, resolvemos fazer mais exercícios para fixar melhor o conteúdo com vocês. Então, esse será uma aula de resolução de exercícios sobre propriedades periódicas. Será a primeira de alguns encontros nossos, então, resolvendo exercícios. Vamos começar aqui, então. Deixa eu só marcar minha canetinha aqui. Fechou? O sódio é uma substância extremamente perigosa. Aqui está a hora de estudo e está aqui a página. Então, acompanhe na apostila. Essa aula fica gravada. Quem quiser depois complementar, voltando, fica à vontade. Vamos para a questão 17, então, né? O sódio, cujo símbolo é muito conhecido de vocês, é o Na, é uma substância perigosa, podendo pegar fogo em contato com o oxigênio. Está aqui, ó. Essa é a reaçãozinha que mostra que o sódio, em contato com o oxigênio, ele vai queimar. Ou ele pode reagir violentamente com a água, produzindo um gás altamente inflamável, que é o gás hidrogênio. Considerando as propriedades periódicas do sódio, ficou cortado aqui, é correto afirmar que ele é um metal. Galera, o sódio está aqui, ó. Tá? Então, o sódio é um elemento pertencente ao grupo 1. A antiga família 1A. O que é que você pode falar sobre esses metais pertencentes ao primeiro grupo da tabela periódica? São os chamados metais alcalinos. São elementos de elevado raio atômico, baixa energia de ionização e elevada eletropositividade. Vamos lá, então. Sobre ele é correto afirmar. Letra A, é um alcalino terroso? Não, alcalino terroso é o grupo 2, ou também chamado de grupo 2A. Corta aqui o alcalino terroso, ele é um metal alcalino? Sim. Aqui eu tenho alta energia de ionização. Pessoal, energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron. Você fornece energia e arranca um elétron. Ó, vou fazer aqui para vocês lembrarem. Vou fazer minha tabelinha periódica aqui estilizada. O elemento que apresenta a maior energia de ionização é esse aqui em cima. Ou seja, ela cresce a energia de ionização da esquerda para a direita, de baixo para cima. Como o meu elemento químico está aqui, que é o sódio, então ele está no lado contrário da tabela periódica. Então ele é um elemento de baixa energia de ionização. O que é a afinidade eletrônica? O nome já diz tudo, é a afinidade que um átomo tem para receber elétron. Como é que se manifesta isso? Você dá um elétron para o átomo e ele te devolve energia. Quanto mais ele te devolver, mais estável ele ficou, mais ele queria aquele elétron. Então, como é que funciona a afinidade eletrônica? Essa propriedade periódica. Aqui a tabela periódica. Opa! Então, a afinidade eletrônica eu tenho que descartar os gases nobres. Lembra que o elemento com maior afinidade eletrônica vai ser o cloro. Ela também cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, excluindo os gases nobres, ou seja, o sódio está aqui. Então, o sódio é um elemento com baixa afinidade eletrônica. Gabarito certo, letra C. O elemento químico silício é utilizado na fabricação de ferramentas e chips eletrônicos, entre outras aplicações. Lembra quem é o silício? Bom, tá aqui, ó, bom se geasse. Assim, onde é que tá aqui? Assim, sábado teríamos polenta. É o que a gente chama de semimetais ou elementos metalóides. Na configuração da tabela periódica atual, essa categoria ela foi omitida. Eu tenho só a metal e metal. Mas a gente ainda trabalha com o conceito de semimetais. Bom se geasse. Assim, sábado teríamos polenta. Onde é que está o silício? O silício está aqui, está nesse período. 1, 2, ele está no terceiro período. E está na família do carbono, ou seja, no grupo 14.
Então, a sua distribuição eletrônica vai ser 3s2, 3p2. 3 porque é o período que ele se encontra. Todos os elementos desse bloco que eu estou destacando aqui são elementos do bloco P. Então, a soma de elétrons na sua última camada tem que dar esse último número do grupo. Tá? Então, ele é um metal? Não. Ele é um não metal? Não. Ele é um semimetal? Sim. Que na sua última camada apresenta a distribuição 3s2, 3p1, 3p1, 3p1. Seria então 3s2, se eu fosse entender isso como 3p3. Se eu somar 3 mais 2 dá 5. Ele teria que estar no grupo 15, então. Ele está no grupo 14, errada. Só me sobra a alternativa, a letra C. Ele é um semimetal e apresenta eletronegatividade média, ou seja, ele pode atrair ou ceder elétrons, conforme a eletronegatividade do outro elemento com o qual forma uma ligação química. Nada mais compatível do que o conceito de um semimetal, algo que fica a meio caminho intermediário entre propriedades dos ametais e dos metais. Hora de estudo, página 29. A classificação periódica dos elementos proposta por Mendeleev, em conjunto com a periodicidade proposta por Moseley, resultado na tabela periódica que fornece uma grande quantidade de informações. De acordo com as informações contidas na tabela periódica, analise as afirmações abaixo e assinale o que for correto. Número 1. Elementos químicos são organizados em ordem crescente de sua massa atômica. Essa foi a proposição de Mendeleev, mas Moseley organizou em ordem crescente de número atômico, de Z. Errada a primeira. Os elementos que formam a família 1A, está aqui, galera, família 1A, ou grupo número 1, possuem elétrons de valência com a configuração NS1. O N quer dizer que depende da linha, do período. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S é porque esses dois primeiros grupos pertencem ao subnível S. Então, todos esses do primeiro grupo são S1 e todos esses do grupo 2 são S2. Então, todos eles são NS1. Somatória 02 correta. Os elementos representativos, quem são representativos? São esses do bloco S e esses do bloco P. Tem seus elétrons distribuídos em 4 camadas. Os elementos representativos pertencentes ao terceiro período, os que estão na terceira linha, têm seus elétrons distribuídos em 4 camadas. Se ele está no terceiro período, ou seja, na terceira linha, os seus elétrons estão distribuídos em 3 camadas e não em 4. O raio atômico num grupo, numa coluna, aumenta com o aumento do número atômico. Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse grupo aqui. Ó, o primeiro aqui. Quem é maior, o hidrogênio ou o frâncio? Ademir, o frâncio lá embaixo é maior. Então, do hidrogênio para o frâncio, ou seja, numa mesma coluna, o número atômico Z aumenta de cima para baixo. E com o aumento do número atômico, o raio atômico também aumenta. Alternativa 08, o raio atômico num grupo aumenta com o aumento do número atômico, certo? Os elétrons de maior energia, ou seja, os últimos que são distribuídos. Quando você faz o diagrama de Linus-Pauling, os últimos elétrons que você distribui são os de maior energia. Do grupo 6A, pertencente ao quarto período, tem configuração 4p4. Tá? Então, do grupo 6A é do sexto grupo, da família 6A. Eles têm que ter 6 elétrons na última camada. Se eles estão no quarto período, então eles vão ser, sempre lembra que no P eu tenho 2 no S antes. 4S2, 4P4. Então, realmente, eles terminam a sua distribuição em 4P4. Somando 16 mais 8, 24, mais 2, 26. Essa aqui é a somatória. Tranquilo por enquanto? Vamos seguir em frente. Livro ou caderno de atividades, página 10. A tabela periódica, a periodicidade é a frequência com que propriedades químicas de elementos se repetem.
Com base na lei periódica, complete as lacunas. O representa o tamanho do átomo. O raio atômico representa o tamanho do átomo. A quantidade mínima de energia necessária para retirar um elétron de um átomo no estado fundamental, gasoso, isolado e livre é conhecida por a quantidade de energia para retirar. Essa aqui é conhecida como energia de ionização. Letra C. A propriedade relacionada à tendência que o núcleo tem de atrair os elétrons envolvidos numa ligação, enquanto combinado com outro átomo é chamado de a propriedade a tendência que o núcleo tem de atrair, ou seja, é a sua eletronegatividade. Tranquilo? Questão número 15. Observe. Desculpa. Ai, tomara que não seja Covid. Os raios atômicos de 3 elementos químicos. Elemento A, elemento B e elemento C. Percebe que o raio atômico está aumentando. Então, o elemento A é assim, o B é assim e o C é assim. Está aumentando o raio atômico. Considere esses elementos como sendo o lítio, como sendo o berílio e como sendo o sódio. Não necessariamente nessa ordem. Com os dados fornecidos, indique qual é o elemento químico que corresponde a qual raio, justifique sua resposta. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Eu já deixei de propósito aqui do lado. Olha ali do ladinho, ó. Eu peguei, aqui eu tenho o lítio, aqui eu tenho o sódio e aqui eu tenho o berílio. Vamos dizer, então, o lítio e o berílio estão no segundo período e o sódio está no terceiro período. Pergunto para vocês, quem tem mais camadas? O lítio, o berílio ou o sódio? Ademir, o sódio tem mais camadas. Então, ele vai ser um átomo maior. Então, no caso, o sódio vai ser aquele átomo C, que é o átomo que tem o maior raio atômico em pm. O pm é picômetro. Não tem nada a ver com pica. Olha só, eu tenho o metro. Se você dividir o metro por 1000, 10 na menos 3, você vai ter o milímetro. Se você dividir o milímetro por 1000, você vai ter o micrômetro. Se você dividir o micrômetro por 1000, você vai ter o nanômetro. Se você dividir o nanômetro por 1000, 10 na menos 12, você vai ter o picômetro. Lá embaixo, né? Então, é uma subunidade múltipla do metro. É muito pequenininho. Vamos lá, então. Agora sobra para mim o lítio e o berílio. Quem é maior? Pessoal, dentro de um mesmo período, dentro de uma mesma linha, quem tiver mais à esquerda vai ser maior. Então, no caso do lítio e do berílio, o lítio vai ser o segundo maior, que é a letra B. E no caso dos três, o menor vai ser o berílio, que é a letra A. Justifique sua resposta. Por que o sódio é maior que o lítio e o berílio? Porque o sódio apresenta maior número de camadas na sua eletrosfera. Por que o lítio é maior do que o berílio? Porque o lítio vai ter menor carga nuclear efetiva, ou seja, como ele tem menos prótons, o seu núcleo exercerá menos efeito atrativo sobre a eletrosfera, permitindo que ela fique um pouquinho expandida em relação ao berílio, que tem maior carga nuclear efetiva. Tranquilo? Livro de atividades, página 10. Durante uma reação química, os átomos de muitos elementos podem perder ou ganhar elétrons formando íon. Vamos recapitular então. Se perde, forma um cátion, que tem carga positiva. Se ganha elétrons, vai formar o quê? Um ânion, que tem carga negativa. Nessa transformação, há um aumento e uma diminuição. Vamos lá.
Se você fica mais, é porque você perdeu elétrons. Se você perde elétrons, você fica menor. Se você ganhou elétrons, você vai ficar, então, proporcionalmente maior. Esse é o raciocínio. Observe o raio atômico iônico do elemento oxigênio. O raio do oxigênio, está aqui, do raio atômico dele é 0,74 angstroms. O raio do íon, quem é o íon? É o O2-, é 1,4 angstrom. Vai naquilo que a gente acabou de falar. O ânion sempre será maior do que o seu correspondente átomo no estado elemento, no estado fundamental. Explique por que o raio do oxigênio, do íon oxigênio, é maior do que o raio do seu átomo. Explique por quê. Num ânion há o ganho de elétrons. Como o tamanho da eletrosfera depende do número de elétrons, quanto mais, vírgula, maior ela será. Fechou, galera? Num ânion há o ganho de elétrons. Como o tamanho da eletrosfera depende do número de elétrons, quanto mais elétrons eu possuir na eletrosfera, maior tamanho ela terá. Quanto mais, maior ela será. Tranquilo? Vamos para frente? Livro de atividades, página 10. A energia liberada quando um átomo no estado fundamental, isolado e gasoso, recebe um elétron e se transforma num ânion é chamado de afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Na tabela periódica, vamos lá, eu vou fazer aqui rapidinho. Eletroafinidade. Vamos descartar os gases nobres. Eles não vão ter eletroafinidade, eles não querem nada de elétron. Eu vou ter aqui, então, o grupo 17, que é a família 7A. Lembra que eu tenho aqui o flúor e aqui eu tenho quem? O cloro. O elemento mais eletronegativo é o flúor. Seria, então, de a gente esperar que o flúor também fosse o elemento com maior eletroafinidade. Porém, como ele é um átomo pequeno, lembra que eu falei com vocês? Como o flúor é um átomo pequeno, fica mais difícil de acomodar esse elétron a mais que ele vai receber. Então, o elemento de maior eletroafinidade ou afinidade eletrônica é o cloro. Então, vamos dizer aqui, então, olha só. Então, a afinidade eletrônica ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, vamos lá. Ó, da esquerda para a direita, o Z ele vai aumentando. Então, vamos ver aqui, ó, período. Aumentando o número atômico, aumenta em um período. Então, a eletroafinidade ela aumenta em um período conforme aumenta o número atômico. Verdadeiro. Ah? Deixa eu só conferir as outras. Diminui conforme o aumento não. Aumenta não. É isso aqui mesmo. Fechou? Então vamos lá. Ó, deixa eu só ver porque a gente às vezes lê isso aqui. Vamos pegar aqui. Dentro de um mesmo período, eu tenho um elemento que começa aqui na minha esquerda e tem um elemento que é um gás nobre. Eu vou cortar o gás nobre da família 17, então, que é um elemento Y que termina à minha direita. O número atômico do X é menor que o número atômico do Y. Então, e o Y, ele é mais
eletroafim tem maior afinidade eletrônica que o X. Então, dentro de um mesmo período, a afinidade eletrônica ela aumenta conforme aumenta o número atômico. A resposta certa, letra A. Vamos aqui embora. Questão número 18. Vamos embora não. De acordo com a configuração eletrônica dos elementos a seguir, localizados no mesmo período da tabela periódica. Que período todos eles estão? Todos estão no terceiro período. Tá vendo aqui, galera? Olha só. Então, o sódio ele é 3S1. O cloro ele é 3S2, 3P5. E o argônio ele é 3S2, 3P6. Então, eu tenho aqui o sódio, aqui o cloro e aqui o argônio. Todos eles estão no mesmo período, do terceiro. O sódio está no grupo número 1, o cloro está no grupo 17 e o argônio está no grupo 18. Era a antiga família 1A, 7A e 8A. Tranquilo? Vamos lá, então. Entre os elementos, o argônio é o que apresenta o maior potencial de ionização. Lembra? Eles estão no mesmo período, na mesma linha. A energia de ionização é a energia que eu tenho que fornecer para o átomo para poder arrancar um elétron. Sempre no mesmo período, na mesma linha, os gases nobres terão maior energia de ionização. Então, essa aqui ela é verdadeira. O raio atômico do sódio é menor que o raio atômico do cloro. Raio atômico, eu tenho aqui embaixo o frâncio. Então, o raio atômico, a propriedade que ela aumenta, então, conforme no mesmo período diminui o número atômico. Então, ela aumenta da direita para a esquerda. Então, o raio atômico do sódio ele é maior que o raio atômico do cloro. O sódio é um metal alcalino. Boa. O cloro é um halogênio. Boa. E o argônio é um gás nobre. Não é mais que boa, isso é ótimo, isso é excelente. O argônio dos três elementos é o que apresenta a maior eletronegatividade. Nenhum gás nobre tem eletronegatividade. Por isso que ele é nobre, ele fica na dele, ele fica de boa. Eu não sei se tem... É que assim, quando eu der o último slide, interrompe a minha gravação. Se esse for o último, eu já vou me despedir. Se não for, na próxima a gente tá junto. Vamos ver, testando 1, 2, 3 e... Não era o último, tem mais um aqui ainda. Onde é que eu consigo visualizar? Ah, está aqui embaixo, slide 7 de 8, não preciso? Aí, tranquilo. O elemento A, B, C, D e E. Vamos ver onde é que está esse elemento A. Ó, Ademir, eu tenho dificuldade. Você pode somar só esses números aqui em cima, tá vendo? Ó, 2 mais 2 dá 4, mais 6 dá 10, dá 12, dá 18, dá 20, dá 35. Aí você vai ali e procura pelo 35. Onde é que está aqui? Está aqui o 35. Entendeu? Ou você pode fazer assim, ó, quer ver como é também mais rápido? Ó, a última camada dele é a camada 4. Então, eu tenho aqui quem? Eu tenho 4S2 e eu tenho 4P5. 4 é a linha que ele está. Então, ele está aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E o número de elétrons na última camada dá 7. Então, ele está no grupo da família 7A. 4 com 7 dá o bromo. Entendeu? Eu tenho dificuldade. Vamos lá, então. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 51. Esse é o número de elétrons que foi distribuído. Quem é o 51 aqui? Está aqui, ó. É o antimônio. Está aqui, ó. É o elemento que tem o número atômico 51. Dá para ver também que ele está no quinto período, por isso que está aqui, ó. Período número 5º. Em qual família ele está? 2 mais 3 dá 5. Olha lá, ó. Família 5A lá em cima. Quem que é o próximo? 10, 20, 36. Quem é o 36? Está aqui. É o do ladinho do boro, é o criptônio. Não tem nada a ver com criptonita, pessoal. Isso aqui é fantasia, tá? Não existe o super-homem, infelizmente. Então, é o criptônio. Dá para ver que ele está no quarto período na família 8A. O D, onde é que está o D aqui? Vamos ver, última camada é a 6. Está aqui, ó.
6S2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6S2 está aqui, é o bário. Ah? Você podia somar tudo. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 56. Está ali o bário. E o elemento letra E, então ele vai ser igual ao anterior, só que ele termina no 6S1, é o vizinhozinho, é o césio. Então, o E é o césio, o D é o bário, o C, deixa eu não me confundir aqui, 4S2, 4P6 é o criptônio. O B é o 51. 51 é o super baratão, é o antimônio. E o primeiro, a letra A, é o bromo. Fechou? Vamos lá, então. Qual elemento que apresenta a energia de ionização mais elevada? Vamos lá, então. A energia de ionização cresce em direção ao hélio. O mais perto do hélio é o criptônio. Qual é o elemento que apresenta o maior raio atômico? O maior raio atômico é o mais perto do frâncio. Então, nesse caso aqui, vai ser o césio, 6S1. Qual elemento apresenta maior eletronegatividade? É quem estiver mais perto do flúor, descartando o gás nobre. Então, vai ser o bromo. Tranquilo? Última questão nossa dessa revisão sobre propriedades periódicas. Os elementos situados entre as colunas 13 e 12. Quem é esse pessoal aqui? Vamos lá. Coluna 1, coluna 2. Aqui eu tenho a 13. Então, entre a 3 e a 12, eu estou falando desse bloco aqui, ó. Ah, que são os elementos de transição. Esses elementos apresentam subnível D completo? Não. Aqui eu tenho D1, aqui eu tenho D2, aqui eu tenho D3, até chegar no D10. Então, não estão completos todos. Tendem a ganhar elétrons. Como é que você chama esses elementos do bloco D? Você chama ele de metais de transição externa. Se é um metal, é porque ele é bom para perder elétrons e não para ganhar elétrons. São encontrados na natureza somente no estado sólido. Vontade de marcar que sim, mas eu tenho um único deles, que é o mercúrio, que é o único metal que está nesse bloco, que é encontrado no estado líquido a temperatura ambiente. São denominados metais de transição. Show de bola! E a última, aumentam o raio atômico de acordo com o aumento do número da coluna. Olha lá. Está aqui. O elemento maior quem é? É o frâncio. Então, quanto mais para cá, maior é o átomo. Então, aqui eu estou aumentando o número da coluna. Está ficando cada vez menor o átomo e não vai ficando cada vez o quê? Maior. Resposta certa, letra D. Fechou, galera? Isso vocês podem fazer, voltar. Aquelas respostas que eu dei, discursivas, vocês podem elaborar melhor, porque vocês são melhores do que eu, têm mais potencial, vocês estão estudando. Já estou mais velho, então minhas respostas já estão mais padronizadas. Então fiquem abertos a redigir respostas mais completas, tranquilo? Então esse é mais uma aula sobre revisão de exercícios de propriedades periódicas. Fui, um abraço galera, até a próxima!